Olá, hoje eu e o Rafael vamos apresentar o relatório 6 sobre a transmissão de energia sem fio. Nele a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, vai conversar também um pouco sobre os efeitos da adição de um capacitor no sistema de transmissão e também sobre as simulações realizadas para comprovar o experimento. Bom, a teoria eletromagnética ela permite a transmissão de energia sem fio utilizando duas bobinas, sendo que ao injetar uma tensão ou corrente em uma bobina transmissora, ela cria um campo eletromagnético ao redor dela que pode ser captado por uma outra bobina receptora, e esse campo magnético vai criar novamente uma corrente nessa nova bobina que vai gerar então uma diferença de potencial entre os terminais dela, fazendo ela agir como uma fonte. E esse conceito ele é muito utilizado no dia a dia, seja pelo pagamento por aproximação, feito pelos cartões, ou pelo carregamento por indução dos smartphones. Para aumentar a potência transmitida, a gente pode tanto aumentar a indutância da bobina, quanto aumentar a capacidade da fonte da bobina de transmissão. Mas isso muitas vezes não é viável. Outro método alternativo é a adição de um capacitor tanto no circuito transmissor quanto no circuito receptor, que por uma dada frequência vai se tornar um sistema ressonante. Esse capacitor ele é utilizado para diminuir a impedância do sistema, fazendo com que aumente bastante a corrente que circula nele, então vai aumentar muito a potência transmitida. Isso também afeta a capacidade de transmissão da energia por maiores distâncias. Para um sistema com apenas as bobinas, a reatância dele vai ser diretamente proporcional à frequência da fonte. Isso vai fazer com que tanto a corrente nas bobinas quanto a potência transmitida decaiam à medida que aumentamos a frequência. Isso é um problema, já que a energia é transferida através de um campo magnético variável. Ou seja, quanto maior a frequência, maior o campo magnético que o sistema é capaz de prover, mas também é maior a impedância do sistema. Isso vai fazer com que a corrente, na realidade, diminua e menos energia seja transferida. Para contornar esse problema, a gente pode adicionar um capacitor no sistema e a impedância dele vai diminuir à medida que aumentamos essa frequência da fonte. Então ele vai passar a conduzir melhor. Isso significa que se a gente juntar os dois para uma dada frequência, os efeitos vão se cancelar. E esse valor vai ser esse descrito, que a frequência vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz da indutância vezes a capacitância. E nesse caso, a reatância total não vai ser independente da frequência, e a impedância vai ser mínima, o que promove a maior corrente do sistema, fazendo com que as bobinas entrem em ressonância. Para simular isso, a gente utilizou o software QuickField, que a gente simulou duas bobinas, a gente tem uma vista lateral delas. E nesse sistema a gente vai ter o núcleo das bobinas aqui pelo retângulo maior, e cada peça vão ter 10 espiras, que a gente vê a seção reta deles aqui, por esses quadrados menores. E a gente injetou uma corrente de 10 amperes em cada bobina para ver o efeito do campo gerado pela bobina 1
e o campo recebido pela bobina 2. Boa noite, professora. Então, aqui a gente vem para a parte da simulação aqui dos resultados. Então, aqui tá os dois núcleos, né? E as duas bobinas aqui de cobre. A gente consegue observar aqui que a impedância, né? A indutância aqui do fluxo, ela é esse valor de 0,0019, enquanto que a indutância aqui da energia, ela é quase o mesmo valor, né? 0,018. Conseguimos também observar aqui pela imagem que essa a densidade de corrente aqui nas bobinas ela é maior do que aqui no núcleo, né, e lá fora. É pouco ainda, mas ela é maior do que lá fora, né? E aqui a densidade de fluxo, aí você consegue observar uma mudança bem maior, que seria aqui nas bobinas, né? A gente tem uma densidade de fluxo muito grande. Quando vai descendo aqui para o núcleo, ela vai diminuindo, e aqui no ar ela é bem baixa. Aqui é a segunda parte da simulação. A gente fez aqui, somamos com o sistema de transmissão ao circuito e o circuito equivalente. Aí a gente tirou aqui essa corrente de um ampere de circuito e deixou ele somente desse jeito, sendo um circuito equivalente. Aí aqui a gente consegue observar para a tabela 1 aqui, que seria a corrente aqui da bobina 1, e aqui também a corrente da bobina 2, e aqui seria da indutância e aqui da resistência. A gente tivemos aqui quase os mesmos valores em relação à densidade de fluxo e densidade de corrente, mas aqui a indutância, os valores eles mudaram, eles diminuíram e deram diferentes. Aqui já deu 0,0013, aqui 0,009. Tanto pelo fluxo, tanto pela energia, né? A indutância deu uma diminuída. Aí aqui, o que a gente fez na terceira parte da simulação? A gente quer um sistema ressonante, né? Por ressonância, ou seja, a gente quer achar uma frequência que iguala aqui tanto a capacitância e a indutância para a gente ter uma maior corrente, um sistema mais otimizado. Então a gente quer aproveitar mais a energia, a gente quer ter uma potência maior, então a gente faz um sistema ressonante. Então a gente calculou aqui igualando as duas, né? A gente conseguiu encontrar a frequência, a gente encontrou a capacitância que quando tá as duas, quando os dois núcleos estão em ressonância, né? A gente conseguiu encontrar aqui a capacitância, que foi aqui de 0,5,11 microfarad, e a gente adicionou nesse circuito e a gente simulou novamente para a gente poder visualizar o que vai acontecer. Então, isso aqui é a antes, né? Quando estava sem essa capacitância. E aqui a gente, na tabela 3 e na tabela 4, a gente consegue observar que a corrente, ela mudou. Aqui na bobina 1, ela aumentou. E o que a gente fez também? Aqui a gente colocou alguns valores quando o circuito ele estava sem um capacitor, ele deu essa corrente. Aí quando a gente colocou o capacitor, a corrente na bobina 2, no secundário, ela deu uma diminuída, mas depois, quando a gente foi aumentando a capacitância, a gente observou que a corrente no secundário ela foi aumentando, ou seja, essa questão que eu comentei, o João também falou a teoria, sobre o sistema de ressonância. Quando você coloca só um indutor, você tem muita perda, a corrente vai diminuindo, mas quando você coloca o capacitor,
ele em sincronia com o indutor, quando você coloca os dois em sincronia, ou seja, quando a frequência deles está em ressonância, o capacitor faz o inverso do indutor. Então, eles, eles comunicam o vamos dizer assim, né? De forma que eu vou ter uma maior eficiência no circuito. Então, eu vou tendo uma maior corrente, aqui no secundário, por exemplo, que seria a segunda bobina, e eu vou ter uma maior potência. Então, pela teoria e pela simulação, a gente conseguiu observar isso, que de fato acontece. Então, a conclusão seria essa importância da ressonância no sistema de transmissão de energia sem fio, que, ela, que a gente fazendo pouca mudança ali, a gente colocando um capacitor no circuito com o indutor ali, um LC, a gente consegue ter uma maior eficiência, muito maior, né? Bem melhor do que antes, então a gente consegue ter um aproveitamento de potência melhor. Então isso é muito bom na prática, né? Porque a gente vai gastar menos energia e ter mais potência. Então, colocando esse capacitor nesse circuito, a gente consegue encontrar essa eficiência. E também queria comentar também sobre o Field, né? O programa que a gente usou para a gente conseguir visualizar e compreender esses campos eletromagnéticos e ver quantitativamente a importância da análise desse circuito, né? Colocando ali o capacitor no circuito só com indutor, para a gente ver essa diferença e ver qual a importância dele, né? Para poder a gente ter uma maior eficiência e robustez nos sistemas por exemplo, de transmissão de energia sem fio e tudo mais.